Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev. Esse aqui é mais um vídeo da série de JavaScript básico e nesse vídeo a gente vai falar sobre Wrapper Functions, ou funções de envelope. Para a gente começar a falar, primeiro a gente precisa rever um conceito que a gente viu lá no início da nossa trilha aqui de vídeos, que são os valores primitivos, né? Os dados primitivos que a gente tem. Bom, em resumo, é o seguinte: um primitivo, um valor tipo de dado primitivo, é um dado que não é representado através de um objeto e, por consequência, não possui métodos. Ok, isso é um tipo primitivo, tá? Mas uma pergunta que agora fica no ar: como é que eu consigo manipular métodos para uma string? Até o momento a gente conseguiu fazer manipulação de dados utilizando métodos, né, que são funções. Mas como é que a gente consegue utilizar funções se eles não possuem métodos? Os tipos primitivos não possuem métodos. Então, como é que a gente consegue fazer essa manipulação de dados? O que de fato acontece? Bom, aqui a gente vai ver um pouco mais sobre isso e a gente vai entender. A gente sabe que são 5 os tipos primitivos, né, até antes do ECMAScript 6, e no ECMAScript 6 chegou o symbol, né, que é mais um tipo de primitivo aí, mais moderno, que a gente não se aprofundou muito, mas também é um tipo primitivo. E todos eles são imutáveis, né? São valores imutáveis. E aí que entra o conceito de wrapper em JavaScript, tá? A gente vai ler essa nota aqui para a gente dar uma clareada um pouco no que é esse conceito. O termo wrapper, em português, significa que envolve, tá? Você pode pegar no tradutor aí do Google e vai ver que vai ter empacotar, né? Vai ter outros termos aí que tem a ver com isso. E aí ele diz aqui que, à exceção do null ou do undefined, todos os primitivos têm um objeto wrapper equivalente. Então, para uma string, a gente tem um wrapper de string, tá? Que é comparado ao primitivo string. A mesma coisa para o number, para o booleano e para o symbol, tá? Existe aqui a questão do método, que é o value of, do objeto wrapper, que retorna o valor primitivo. Tá, beleza. Isso aqui é a parte teórica que a gente tem no site da MDN. Depois, se quiser dar uma conferida, pode só olhar lá. E aqui a gente tem a parte prática, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, tá? A gente vai ver como funciona criar uma string. Como é que faz para você criar uma string usando uma wrapper function, né? Porque esse conceito aqui, na verdade, é o conceito de criação de objetos, né? O conceito de criação de objetos vem desse conceito aqui, de você envolver um dado, tá? ou vários, né? Um objeto que seja uma sequência de parâmetros e você retornar, né? De fato, um objeto. Isso aqui é chamado de construtor, é uma função construtora de objetos, né? Uma fábrica de objetos, beleza? Então, o que a gente pode ver aqui, né? Nesse código simplificado aqui, só para a gente experimentar? Eu vou colocar uns breakpoints aqui, para a gente debugar esse código, certo? Para quem não viu o vídeo de debugger, de depuração, eu sugiro que dê uma olhada, tá? No vídeo anterior, beleza? Aqui eu posso direto usar o F5, tá? E utilizar o meu debugger aqui, que ele já vai, para mim, pegar e vai começar a rodar o programa, beleza? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: uma string é primitiva, beleza? E quando eu pego, por exemplo, essa string aqui, e eu faço isso aqui, ó, ponto split, eu estou fazendo um método. Eu estou utilizando um método para uma string. E esse método aqui, se eu utilizar ele, eu vou conseguir ter um resultado dele. Eu vou conseguir ter algum resultado. Eu dei um split aqui, mesmo que foi um split sem nada, mas ele me retornou alguma coisa. Quer dizer que funciona. Mas por que funciona se isso aqui é um primitivo? Isso aqui não é um objeto. Lembra que um objeto ele tem que ter lá um par de chave e valor? Deveria ter aqui, por exemplo, str, dois pontos, e é o nome da string, e aí eu colocaria aqui, né, ou um objeto ou um array que seja, né, um array, né, que no caso aqui é um array, é uma função de array, né, e a gente consegue fazer o método com essa string aqui, com esse array de string, a gente consegue utilizar métodos, né, que estejam ligados. Mas agora, como isso aqui é só uma string, como é que eu posso de fato utilizar um método
né, ligado a uma string, que é um primitivo, não tem nada, não tem função ligada a essa string, ela é simplesmente uma string. O que acontece é que debaixo dos panos, o JavaScript, né, o motor que está rodando o JavaScript, debaixo dos panos, ele converte essa string, tá, em um objeto desse aqui, beleza? Ele transforma, né, essa string, utiliza o método, né, que nesse caso aqui ele vai dividir a string, né, ele vai dividir a string. Se a gente pegar aqui e utilizar, né, depois a gente vai ver lá para frente como é que faz isso, ó. Esse cara aqui divide, tá? E se eu utilizasse nesse objeto aqui que vou executar agora, vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque por debaixo dos panos, o JavaScript converte isso aqui em um objeto, né? Ou melhor, em um array, né? E a gente viu também que um array é a mesma coisa que um objeto, né? Quando a gente fala lá sobre objetos, a gente fala sobre array, a gente explica como é que funciona os objetos e os arrays. Então vamos lá, vamos executar esse cara aqui, o primeiro, para ver o que acontece, tá? Ao executar essa string, né, com letra maiúscula, por ser com letra maiúscula, isso aqui é uma notação, né? Isso aqui é uma convenção, de que quer dizer que isso aqui é uma construtora, uma função construtora, beleza? E aqui, ó, ela construiu essa string aqui. Então, essa aqui é a primeira execução da nossa wrapper function, beleza? Eu vou continuar, vou dar F5 de novo, beleza? Eu tenho um outro breakpoint aqui, eu vou cair ali, tá? E vou executar esse outro aqui. Olha só, ele me deu uma outra coisa. Não é a mesma coisa que aquele ali de cima. Por que será? Por que será? Porque é o seguinte, tá? Esse aqui, ele está apenas executando, beleza? A função em si, ele não está instanciando o objeto. Esse aqui de baixo, ele está instanciando um objeto. E aqui, ó, o resultado é outro, é um objeto, beleza? Lembra da palavra-chave new? Para você instanciar um objeto, você precisa utilizar a palavra-chave new. E esse caso aqui, ó, ele está instanciando um objeto do tipo string e vai se comportar dessa forma aqui. Esse de cima aqui não. Ele está simplesmente utilizando o wrapper function para retornar uma string. Beleza? Tanto é que se a gente logar os dois, utilizando a notação do string literals, né, ou template strings, né, que é, na verdade, esse sinal de crase aqui, ó, abrindo e fechando, para quem não sabe, né, isso aqui pertence ao novo padrão do JavaScript, ECMAScript 6, e a mesma coisa tá que eu colocar assim, só que ir concatenando uma coisa com outra, só que esse aqui é um pouco mais chique, né, um pouco mais fancy, porque aqui eu consigo utilizar variáveis no meio da string, tá? Eu não tive uma aula específica falando sobre isso, mas acredito que aqui já dá para entender o que são as template strings, tá? Então aqui eu estou colocando o valor da str1 e aqui é a str2. Quando eu passar para o próximo breakpoint, eu vou ver que ele vai printar na tela aqui embaixo para mim, beleza? Vou passar e aqui, ó, ele já printou str Brazilian Dev 1, beleza? Então aqui, ó, str e o valor da nossa string, que é esse cara aqui. E aqui embaixo, olha que coisa interessante, ele printou exatamente o nome da string. Então, quando você vai printar esse valor aqui, ó, que é um objeto, ele se comporta como uma string. Mas quando você vai verificar ele aqui, ó, ele se comporta como objeto, tá? Um objeto, na verdade, do tipo muito parecido, né, com um array. Porque, olha só, ele tem aqui, ó, vários índices, índices são de array, né? São de um iterável array. E ninguém usa isso aqui, tá? Para trabalhar com string. Às vezes usa isso aqui, mas também muito improvável. E geralmente a gente usa a primeira forma, que é essa aqui, que é a forma padrão, que você vai trabalhar com string de fato. Você deixa o JavaScript trabalhar por debaixo dos panos e transformar isso aqui em um objeto, né, fazer todo o trâmite, né, de execução do método e te retornar a string ou o array, né, da forma uma nova string ou um novo array, porque esse cara aqui é imutável, então ele
transforma em objeto, faz a modificação e retorna uma nova string, beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima linha aqui, que é a linha 10, ele vai executar o seguinte: esse split que eu tinha feito aqui em cima, somente com a nossa string, eu vou fazer aqui embaixo agora com os caras que a gente criou aqui. Vamos lá. Vou dar um F5, vai pular para o próximo breakpoint aqui. Vamos ver? Olha agora aqui, ó. str1 dividida e o valor dela vai sair lá na tela. Vamos ver? Olha só. Aqui, ó, str1 dividida é aquele método lá que divide, né? E aí, ó, o que ele fez? Ó, saiu dividindo aqui tudo. A mesma coisa aconteceu embaixo, o mesmo comportamento. A diferença, gente, é o seguinte, que essa str2, ela é um objeto, e é muito perigoso você trabalhar com esse cara aqui. Você pode ter falsos positivos, você pode acabar fazendo comparações que vão te trazer algum problema para o seu código se você estiver trabalhando com string e outras pessoas não saberem que você está fazendo, utilizando, né, essa instanciação de string, e pode acabar ocasionando um problema. Eu, na minha opinião, tá? Agora não estou falando aqui como professor, estou falando como desenvolvedor, eu não uso, tá? E não aconselho usarem no dia a dia, mas é bom a gente saber que existe, é bom a gente saber por que é, né? Entender como é que funciona o JavaScript, porque isso aqui faz muita diferença no dia a dia, beleza? Então vamos passar para o próximo. Próxima linha, né? Vou apertar F5 aqui. E aí a gente vai ver o seguinte, tá? Lembra que a gente leu lá, né, no site, que dizia o seguinte: para a gente descobrir, né, o valor primitivo, né, a gente coloca o value of, beleza? E a gente pega o valor primitivo dele. Mas de fato, de qualquer forma, a gente já estava com os valores primitivos, né? Aqui em cima a gente estava printando, mas quando a gente está trabalhando com essa string aqui que é instanciada e você quiser pegar de fato o valor primitivo, você utiliza esse método aqui, value of. Ele vai retornar o valor, né, da string. Aí sim você vai estar trabalhando com uma string, né, de fato, beleza? Aqui a gente vai passar para a próxima linha, para o próximo código. Eu vou pular, né, apertar F5 aqui para poder a gente ver o último console.log, para a gente ver o tipo, né, desse cara aqui que a gente converteu. Vou dar F5 e a gente vê aqui embaixo, ó, que o tipo dele de fato é string, tá? A gente converteu ele e ele virou string mesmo, beleza? Vou dar F5 aqui novamente, mas primeiro eu vou comentar essa linha aqui, tá? Vou tirar todos os breakpoints. Para tirar os breakpoints, eu venho aqui, ó, em Remove All Breakpoints, removi todos, tá? Vou dar um save aqui no código, que eu fiz algumas modificações, tá? Vou desfazer esse comentário aqui, ok? Vamos ver então, eu vou colocar uns breakpoints aqui, nesse cara aqui, tá? E a gente agora vai entender como é que funciona uma wrapper de number, tá? A gente não vai falar de symbol, lembrando, a gente não vai falar de symbol nesse vídeo, a gente vai falar só de number e o último aqui vai ser booleano, beleza? Vamos lá então, eu vou executar esse código, nosso debugger é de Node, beleza? E agora a gente vai ver o mesmo conceito que a gente viu aqui em cima, a gente vai ver aqui também para number. Veja que eu estou passando uma string, tá? Com o valor 1, tá? Aqui nesse cara, ele mesmo vai fazer o trabalho para a gente. Ele mesmo vai fazer o trabalho para a gente de converter essa string aqui para number. Isso aqui é útil, tá? Isso aqui é útil e pode ser usado sim. Esse aqui é um caso de wrapper, tá? De uma função construtora, né? De um primitivo que é utilizado, que pode ser utilizado em código de produção sim, sem problemas, tá? Eu não, assim, não é o que eu mais utilizo, eu prefiro o parse int, né? Que é quando você pega, por exemplo, você pega simplesmente parse int e coloca uma string aqui e executa, que ele vai colocar também pra gente lá o 1, beleza? Eu prefiro parse int, mas não descarto a ideia de colocar aqui dessa forma, utilizar um number, tá? E colocar uma string aqui que ele vai transformar e vai criar um number pra gente. Nesse caso aqui de baixo, a gente vai ver que a gente está instanciando um number. A gente não está fazendo, tá, a execução desse cara aqui dessa forma aqui em cima, que a gente está executando uma construtora. Aqui embaixo a gente está instanciando, tá, um método construtor. A gente está utilizando um método construtor para instanciar um objeto, beleza? Vou passar aqui, apertar F5, e aqui a gente vê que, de novo, a gente tem um objeto,
A gente tem um objeto com valor 2. Vamos pegar aqui para olhar que tipo é esse cara aqui, só para a gente saber, beleza? Que de fato esse cara aqui é um objeto, tá? A gente não fez esse teste lá em cima, a gente está fazendo aqui embaixo. Esse cara aqui, a gente fez um type off nele e a gente viu que de fato ele é um objeto. Só para a gente demonstrar, né, os fatos. Aqui eu estou utilizando a mesma coisa, tá? Lá de cima, template string. E eu vou dar F5 aqui agora. E agora a gente vai ver o seguinte, que esse cara aqui vai mostrar 1 e esse cara aqui também, ele vai mostrar o número 2. Olha aqui embaixo. Número 1 e num 2 é 2. A mesma coisa que aconteceu com a string. Ou seja, aqui na tela, no debug, no console, ele se comporta de uma forma, no código ele se comporta de outra. Muito perigoso isso aqui, viu? Eu não aconselho utilizar de forma alguma o new, tá? Para você criar um número, tá? É bom você pode utilizar esse aqui quando você quiser transformar em string, beleza? Mas isso aqui pode também dar falso positivo. É sempre bom você pensar, né, na forma como você vai tratar o seu código, né? Se você colocar, por exemplo, um 1A aqui, por exemplo, isso aqui provavelmente vai dar erro, tá? Vai trazer um not a number. Por quê? Por que o not a number? Porque isso aqui não é um número, tá? Ele vai tentar converter para número, ele vai trazer um tipo aqui, que é um tipo numérico também, só que ele diz que não é um número, né? O not a number é uma forma de dizer o seguinte, isso aqui não é um número, é uma coisa que está dentro do tipo numérico, eu consegui converter, mas eu não consigo te mostrar de forma numérica que isso aqui é um número. Então ele traz para a gente o que? Um not a number, beleza? Então é um pouco assim, tem que tomar cuidado, tá? Mesmo que você estiver trabalhando com um método que é aceitável, ainda assim é bom tomar cuidado, beleza? Aqui a gente vai ver que vou utilizar também um método, beleza? Tanto para um quanto para outro, ele vai continuar fazendo um método também, tá? Então aqui, ó, ele vai executar essas duas linhas aqui, tá? E aqui, ó, no 1 com duas casas decimais, 1.00. A gente colocou aqui, ó, a gente utilizou o toFixit, tá? Que é um método de numérico, né? E o outro ali a gente executou a mesma coisa também, tá? A gente executou e também ele conseguiu utilizar os métodos, um dos métodos, né, numéricos que os tipos numéricos têm, beleza? Vamos agora para a linha de baixo, comentar aqui, utilizar o debugger. Bom, agora a gente vai fazer agora por último o booleano, né? O booleano acho que é o mais simples, né? Só para poder a gente ver mesmo que existe. Eu acho que não é muito utilizado. Sinceramente, eu nunca vi ninguém utilizando. A gente geralmente utiliza já o próprio type coercion do JavaScript para poder fazer a conversão de tipo automaticamente e trabalhar com o booleano sem precisar ficar fazendo essas conversões aqui, beleza? Mas vamos executar aqui só para poder, desencargo de consciência, mostrar que também tem wrapper function para booleano, tá? Aqui ele transformou, né? 0, a gente sabe que quando transforma de 0, vira false, né? Se fosse qualquer outro número aqui, ia ser true, beleza? Isso aqui é o que acontece lá quando você vai fazer um if 0, ele verifica o quê? Ele faz uma verificação e faz uma conversão de tipo, né, em tempo de execução para false, né? Que no caso é 0 false, e ele não passa, ele vira um false e vai para o else. A mesma coisa aqui, ó, uma string vazia, ele também vai fazer false, né? Ele vai trazer um false, um objeto com false aqui, porque o string vazia também, quando o JavaScript faz o type coercion, ele transforma em false, tá? Isso aqui é bom para a gente entender como é que funciona o nosso booleano, tá? No JavaScript, mas só para entender mesmo, tá? Isso aqui não precisa ser executado por você, tá? Isso aqui existe, não é porque existe, é porque é para ser usado. Tem certas coisas no JavaScript que existem, mas não precisam ser usados. Por exemplo, eval. Isso aqui não é porque existe que você deve usar. Tão conhecida a frase, eval is evil, né? Eval é do mal. Por quê? Porque isso aqui faz uma loucura no seu código. Isso aqui realmente tem muitos efeitos colaterais, é totalmente... não é utilizado, tá? Não é recomendado utilizar isso aqui. E não é porque ele existe que a gente tem que usar, né? Tá? Aqui de fato ficou false, né? Continuou false. E aqui também continua false. Só que lá na tela, mesma coisa, ele mostra pra gente o valor, né? O valor primitivo e não a forma como ele tá aqui, ó.
né? Ele se transforma, né? Ele tá aqui todo estranho, um objeto com dois colchetes abrindo, dois colchetes fechando, mas no final ele traz o que pra gente? Um false, tá? Isso aqui é um verdadeiro falso positivo, porque isso aqui pode te confundir bastante. Então, assim, não recomendo utilizar mesmo, tá? Aqui, por fim, a gente vai executar aqui um toString, tá? O booleano não tem muitos métodos, não, acho que você tem 3, eu acho, se eu não me engano, tá? Vou só executar um toString mesmo para poder mostrar como ele vira a string, beleza? Eu botei um toString aqui, mostrei aqui na tela para poder ver o que aconteceu, né? De fato, ele mostra lá na tela como se fosse uma string, tá? Eu vou só colocar aqui, ó, para ver o que acontece mesmo com ele, né? Olha lá, ó, o retorno dele de fato é um false, tá? Como ele estava dentro de uma string, parece que ele não mostrou aqui, né, que era uma string. Mas quando a gente transforma aqui um toString, ele vira false. Beleza? Então, por hoje é esse vídeo mesmo, é o que eu tinha para mostrar, né? Para a gente entrar num assunto um pouco mais avançado agora, eu precisava mostrar isso aqui. E nos próximos vídeos a gente vai começar a falar de coisas um pouco mais avançadas aí, mesmo que seja uma série de vídeos básicos aí, eu acho que dá para avançar um pouquinho mais, beleza? Então é isso, gente. Um abraço aí e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. É muito importante também que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for lançar no canal.